Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estamos na presença do Senhor. Aqui é Pastor Gedeon Júnior e agradeço a Deus pela felicidade de compartilhar com você mais um pouco da palavra. Agradeço ao ministério na pessoa de nossa pastora presidente Luíde Ramos e agradeço, obviamente, a você pelo carinho de deixar eu entrar um pouco no seu lar. Vamos juntos? Estamos em Números 5 e agora chegamos numa parte muito engraçada, é muito interessante. Ou seja, a questão da fidelidade no casamento. O que isso tem a ver com um exército inteiro absolutamente preparado para uma batalha. Irmãos, olha que terrível. A fidelidade no casamento é um alicerce de absolutamente toda a sociedade. Pois quando um lar vai bem, a nação também vai. Devia ser simplesmente horrível você terrivelmente ter parte do exército. Homens pensando ter sido traídos e aí absolutamente desmotivados para as batalhas. Em Israel, o adultério era algo terrível. Ele não somente contaminava as pessoas envolvidas, mas também a própria terra. Era um pecado abominável diante de Deus. Leia depois Levítico 18, versículo 20, 24 a 29. E veja que coisa terrível era o adultério. O adultério era uma ofensa capital. Se a culpa fosse comprovada, o casal adúltero era simplesmente apedrejado até a morte. Veja Deuteronômio 22, do versículo 22 ao 24. Agora, o problema era, e se não pegasse em flagrante delito, e se houvesse por parte do marido suspeitas de que sua esposa estava sendo infiel? Mas simplesmente ele não tinha como testemunhar para provar. O que é que se poderia fazer? Muito bem, se as suas suspeitas estivessem erradas, quanto mais tempo escondesse seus sentimentos, mais danos causaria a si, a esposa, a família e a um exército inteiro, porque era mais um absolutamente com a cabeça longe das funções que seria guerrear. Guerrear. Agora, se as suspeitas desse pobre marido estivessem corretas, a infidelidade da esposa poderia trazer fluxos espúrios, ou seja, até mesmo doenças, para dentro de casa. Para resolver esse dilema, o Senhor instituiu uma prova. E que prova espantosamente engraçada. Bem, vejamos. Vamos ver os procedimentos e as questões envolvidas. São muito interessantes. Vamos lá. Por partes. Primeiramente, o marido levava a esposa para o sacerdote, à porta do tabernáculo, com a oferta determinada. Isso está em Números 5, 15 e 16. O teste era um acontecimento público que podia ser visto e ouvido pelos outros. Então o sacerdote apresentava a mulher ao Senhor, pois somente Deus era o juiz desse caso. As palavras perante o Senhor aparecem 4 vezes na passagem. E o nome do Senhor é mencionado 2 vezes no juramento. O sacrifício era o mais simples possível, do tipo de uma pessoa pobre, absolutamente pobre, tivesse condições para levar e era apresentado sem óleo nem incenso. Olha o vexame. O casal ficava diante do Senhor como o mais pobre dos pobres. Segundo passo, o sacerdote pegava
água da bacia e pó do chão do tabernáculo e misturava num vaso. Versículo 17. Talvez o pó fosse uma lembrança da origem humilde, né, de todos os homens e do seu destino, que literalmente é a morte, né? E terceiro, o sacerdote soltava o cabelo da esposa como se ela estivesse pranteado. Esse está em Números 5 e 18. O cabelo da mulher é a sua glória, a sua cobertura, e com este ato estava representando sua glória ao Senhor sem esconder coisa alguma dele. Ao mesmo tempo, o sacerdote colocava a oferta nas mãos da mulher. Em quarto lugar, o sacerdote fazia o esposo jurar diante de Deus e então anunciava a maldição ligada ao juramento. Ela se submetia ao julgamento justo de Deus, dizendo amém, amém, que significa assim seja. E quando o sacerdote escrevia as maldições num pergaminho e depois o lavava com água amarga, aí vinha o sexto ponto. A mulher bebia essa água. A palavra amarga usada nesse texto, literalmente 4 vezes, no versículo 18, 19, 23 e 24, e a palavra amargura que aparece no 24, não se refere ao sabor da água, mas aos efeitos sobre o corpo da mulher. Se ela fosse culpada, Deus faria cair sobre ela amargo sofrimento. Aí, em sétimo lugar, em todo o procedimento, a esposa bebia água e o sacerdote tomava a oferta das mãos dela e a oferta ao Senhor. Se a esposa fosse de fato culpada, os resultados provariam sua culpa. Se ela concebesse, perderia o bebê, ou se ela tivesse se tornado estéril para o resto da vida. Terrível, né? Sentiria em seu corpo as terríveis consequências dos seus pecados e viveria com elas até o fim. Sem dúvida, para uma esposa israelita, a esterilidade era uma tragédia, pois sua mais importante incumbência na vida era gerar herdeiros para o marido e dar continuidade ao nome dele em Israel. Consideremos agora algumas das questões envolvidas aqui nessa cerimônia, amados irmãos. Não há qualquer registro na Escritura de que algum marido tenha usado essa prova ou que alguma esposa a tenha pedido. Talvez a própria existência dessa lei tivesse servido para refrear o adultério e advertir que o pecado podia ser descoberto. Existem algumas barreiras claras que fariam um marido pensar 2 vezes antes de levar a esposa ao sacerdote e pedir que ela passasse pela prova. Interessante, né? Porque uma atitude dessa traz por consequência, então, aquela história, né? Poxa, se eu, mulher, trair meu marido e ele pedir essa prova, aí eu tô arrebentado o resto da vida. E isso diminui o adultério. Pense comigo, ó, em primeiro lugar, era um acontecimento público. Olha a vergonha, olha a vergonha. E o acampamento todo podia ficar sabendo. Será que um marido iria expor seus problemas conjugais de modo tão explícito, irmãos? E passar esse vexame, especialmente quando sabia qual seria o resultado da prova? É muita vergonha, é muita vergonha. Além disso, esse processo indicava não apenas certos aspectos do caráter da esposa, mas também do marido. Se o marido amava a esposa e estava profundamente aflito com sua infidelidade, por que ia querer expor a mulher publicamente? Mas se ele não amava e só queria magoá-la, por que acabar sendo envergonhado
se a prova mostrasse que ele estava errado? Um homem sábio pensaria muito bem antes de levar a esposa a julgamento dessa forma. É lógico que aqui só me vem José e Maria. Você sabia que José poderia ter feito talvez esta prova com Maria ao desconfiar do adultério dela? E que Maria, quando veio e disse a ele, olha, eu estou grávida, e o anjo me falou assim, 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 porque ele soube da gravidez dela e aí ele intentou deixar. E aí alguns autores dizem que ela conta para ele. Mas será que antes de contar, José vendo que o ventre de Maria estava crescendo, será que ele não podia ter passado com ela por isso? E aí alguns autores dizem, não querendo infamá-la, não querendo infamá-la. O não querendo infamá-la de José para com Maria também poderia ser essa prova que alguns autores dizem que ele poderia ter feito no início, ao verificar que Maria estava com uma compleição física um pouco diferente. Agora, será que algum marido em Israel teria coragem de viver com todas as consequências da descoberta do adultério? Porque pense, caso suas suspeitas estivessem erradas, ele tinha que pedir perdão à esposa e trabalhar de modo a reconstruir o relacionamento. Porque aqui, infelizmente, não havia nenhum castigo para o marido para falsa acusação, né? Mas o castigo seria o relacionamento pessoal. Rapaz, o tanto que esse homem ia sofrer na mão dessa mulher, meu Deus do céu. E se a esposa fosse culpada, ele teria que viver com ela, imaginando quem era o amante e sofrer as consequências físicas da maldição e da má reputação da mulher. Da má reputação da mulher. Ela nunca mais poderia dar-lhe filhos e infelizmente ele ainda teria que prover para ela tudo e qualquer dos filhos que ela tivesse dado a ele antes de cometer o pecado. Era uma situação drástica, gente, era uma situação drástica. E se nós pararmos e pensarmos, é terrível, né? É terrível. Mas raciocine comigo. Deus literalmente deu exatamente isso para que os israelitas, obviamente, assim que fossem para a guerra, ao retornar e ao notar que sua esposa estava com compleição física um pouco diferente e desconfiados, pudessem tomar literalmente esta iniciativa, que seria algo muito ruim, mas muito ruim mesmo. Bem, aqui nós temos que terminar esse capítulo avisando a todo aquele que quer investir na ilicitude da maldade do adultério. Em João 8, 1 a 11, veja que Deus quer que haja pureza nos casamentos. Tanto marido quanto mulheres têm que sempre serem puros, e mesmo que caiam, o Senhor perdoa adúlteros. Pode botar isso na cabeça. O Senhor perdoa adultos, não aqueles que vivem no adultério, mas aqueles que se levantam e pedem perdão, porque as palavras de Cristo até hoje são: vai e não peques mais. Tendo, obviamente, a absoluta claridade no tocante a: eu não quero imoralidade sexual, eu não quero imoralidade sexual. Então,
é fundamental que o povo de Deus viva em absoluta fidelidade. O casamento tem que ser considerado uma bênção de Deus, uma graça da parte do Senhor Jesus Cristo. E é bom que o adúltero, que talvez esteja me ouvindo hoje, não se esqueça que o adultério traz sofrimento a todos. A todos. E é muito difícil viver com as consequências dolorosas do pecado, mesmo que perdoado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que possamos viver na presença do Senhor. Quero avisar, esta prova de adultério não se faz mais hoje, ninguém está autorizado a realizar toda esta prova, mas nós estamos autorizados a nos casar, confiar no nosso cônjuge e acreditar que o Senhor é bom e nos dará esposas fiéis, maridos fiéis, para a honra e glória do nome dele. Mas que servia, pelo menos historicamente, para esse momento, servia. Não sei se algum dia foi utilizado por algum judeu, mas que é interessante esse ponto de Números é. E veja, realmente Números é muito mais que Números. Até amanhã com o capítulo de número 6 e a paz do Senhor.